Shalom. Certa vez estava dirigindo meu carro e buscando um endereço específico e de repente entrei numa rua e não observei que havia uma placa Rua Sem Saída. O lugar que eu queria chegar ficava logo do outro lado, mas quando eu entrei naquela rua havia obstáculo. Tinha imóvel, tinha uma casa na frente, a rua acabava ali, eu não podia passar para o outro lado. Havia um obstáculo. Quando nós pensamos no relacionamento com Deus, muitas vezes pessoas se deparam com obstáculos, veem na sua caminhada rua sem saída e não conseguem enxergar que é possível chegar do outro lado. Na antiguidade, isso acontecia porque Deus havia estabelecido que no templo somente os sacerdotes entravam lá e eles ofereciam sacrifício em favor do povo, né? Quando o povo levava os seus próprios sacrifícios, eles ali ofereciam ao Senhor. Enfim, havia um sacerdote ou um ritual no meio do caminho. No entanto, quando Jesus veio, ele quebrou esse obstáculo. Ele desfez isso entre o povo e o lugar santíssimo, que era o lugar da presença de Deus, o lugar da arca da aliança. Havia um pesado véu. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus morreu, ali o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, o obstáculo foi tirado e todos nós passamos a ter o privilégio de entrar diretamente na presença de Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, os versos 19 e 20, diz assim: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Ou seja, nós, e vamos colocar as pessoas de um modo geral, a humanidade, não podia ter acesso direto a Deus, porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas quando Jesus veio e entregou a sua vida ali, naquela cruz no Calvário, quando o seu sangue foi derramado e ele pagou o preço que era nosso, uma pena que era nossa, quando Jesus pagou aquele preço ali na cruz, então o véu do templo se rasgou. E agora o desafio que a palavra de Deus nos faz é: nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Nós temos liberdade de entrar na presença de Deus, no lugar da presença do Senhor. Por isso, eu quero estimular você a entrar na presença de Deus todos os dias. Tenha um tempo com Deus, dê tempo para Ele, deixe algumas coisas de lado. Há coisas que são distrações, há coisas que não são essenciais. Mais do que as coisas que você considera importantes nesse mundo, é a sua vida eterna. Andar com Deus, se relacionar com Deus, tem a ver com eternidade. Tudo mais fica nesse mundo.